Olá, pessoal! Você está no Domingão do Carlão, aqui pelo Canal do Boi, o Canal do Boi que tem uma audiência extraordinária por todo o Brasil e pelo mundo também. Afinal de contas, são mais de 100 milhões de pessoas em potencial assistindo o nosso canal aí através de quase 30 milhões de parabólicas. Sem contar o nosso canal no YouTube. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, a hora é agora, se inscreve no canal. Hoje, o nosso Domingão do Carlão, pensa numa prateleira de cima, mas lá para cima mesmo. Está aqui do meu lado, Ivan Vedequim. Querido Ivan, obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, para estar falando conosco aqui, dividindo um pouco da sua inteligência com todos os nossos telespectadores. Grande Carlão, prazer estar aqui com você no seu Domingão super especial e com toda essa sua audiência que é espetacular. São pessoas, são profissionais que, de fato, fincaram as raízes do Brasil. Então, Carlão, vamos mandar bala aqui na nossa prosa. Vamos sim. É o seguinte, você que está chegando por aí agora e eventualmente você não conhece o Ivan, gente do céu, pensa num homem que tem uma carreira extraordinária no agro, mas eu só vou falar o seguinte, que ele é engenheiro agrônomo formado na Exalc em 1971. Então, e tem uma experiência, aliás, formado não, ele fez a matrícula em 71 e formou em 74. É isso mesmo, Ivan? Perfeito. Perfeito. Então é o seguinte, o Ivan, ele é o seguinte, é um cara que entende de economia, entende de agricultura, ele está embrenhado aqui agora na campanha para fazer o nosso querido Paulinelli ganhar o prêmio Nobel. Então, a gente tem um mundaréu de assunto aqui para falar. Mas antes de falar sobre tudo isso, como eu costumo dizer muito aqui no nosso Domingão do Carlão, ninguém nasce, todo mundo que vem aqui todo mundo tem, mas ninguém nasce diretor, presidente, ninguém nasce nada disso. Todo mundo tem uma história bonita para contar. E eu queria, Ivan, que você começasse a nossa prosa falando um pouco da sua história. Eu quero saber o seguinte, onde é que você foi criança? É isso que eu quero saber. Olha, Carlão, meus amigos, eu nasci na roça, na zona rural de Buritama, que é uma cidade mais ou menos 500 quilômetros de São Paulo, uns 40 de Birigui, uns 100 de São José do Rio Preto. Então, eu sou o terceiro filho de uma família que nasci, assim como meus irmãos, na roça, de parteira, sem energia elétrica. Nasci em 1953, portanto, naquela época, a maior parte da população brasileira era uma população rural. E com 6 meses de idade, meu pai mudou-se para Turiúba, que é uma cidade ali a 14 quilômetros de Buritama, e lá ele comprou uma padaria, depois abriu uma loja de secos e molhados, tecidos, chapéus, Bantam, Ramezoni, tecidos da Nova América, do Rio de Janeiro, e tudo que tinha ali numa loja para abastecer especialmente a população rural, os trabalhadores das fazendas que vinham adquirir as coisas ali na Casa Vedequim, que era a maior loja da cidade do meu pai. E eu morei nessa cidade, que hoje tem 2.000 habitantes, até os 15 anos de idade. Era estrada de terra, ruas de terra, não tinha asfalto, não tinha televisão. Então, toda a minha formação ali, ouvindo notícia, Rádio Bandeirantes, música, futebol, Fiore Gilhote, e lá também eu adquiri a paixão pelo Palmeiras, Carlão. Oh, beleza, hein? Ó, a gente tem uma série de coisas em comum. Eu nasci na roça também, depois estudei, fui estudar técnico agrícola, mas assim, acompanhei esse negócio de Fiore Gilhote, tudo isso aí eu acompanhei, é interessantíssimo. Agora é o seguinte, eu sou um pouquinho mais jovem do que você, e eu estava fazendo umas contas aqui, você daqui 2 anos já está fazendo 70 anos. Ô, Vedequim, uma vez eu escutei um cara, o Paulo Francis, se referindo ao Chico Buarque, o Paulo Francis falava assim, pô, vai ser bonito assim aos 60 anos de idade, lá não sei aonde. Você está bonito pra caramba com essa no auge dessa sua idade aí, viu, Ivan? Ô, Carlão, pô, não me detona. Eu vou fazer 70 anos
em 2023, em novembro. Então, tem quase 3 anos aí. Mas o Não, mas eu não importante, estou Carlão... detonando, não. Ao contrário, Não, você está ótimo, você está eu estou brincando. excepcional. Tem um pouco de genética aqui, Carlão, porque o Uhum, meu pai é Wedekind, que uhum, veio de imigrantes alemães. O meu pai era totalmente pele branca. E minha mãe é baiana, que chegou em São Paulo, capital, em 1935, foram lá para o interior para trabalhar na roça, como imigrante, fazendas de algodão. Então, a uhum, minha mãe era mais escura. E eu uhum. sou o filho mais escuro da família. Então tem esse cabelinho aqui, que agora está ficando mais branco, mas é toda uma genética aí da minha mãe, toda a baianinha lá que veio da terra, da roça. O meu avô tinha tropa de carga Que lá legal. no interior da Bahia, em Caetité, que levava os mantimentos para vender na Feira de Santa Ana, que é Feira de Santana. Então, eu nasci na roça e daí veio toda essa minha paixão pela pecuária e por ter vivido aí, as minhas raízes estão lá nesse interior do estado de São Paulo, Carlão. Você sempre foi um estudioso, né? Porque você contando aí, estudando numa escola, vamos dizer assim, no interior, numa cidade de 2.000 habitantes, você imagina que você deve ter feito, como todo mundo aí, uma escola estadual, normal, e depois você foi estudar em Rio Preto. Me conta essa história, como é que foi esse período? Porque você, para entrar na Exalc, eu acho que nunca foi fácil, né? Pois é, Carlão. Em Turiúba tinha o grupo escolar que só Uhum, tinha até a quarta série. Na quinta série, a gente tinha que ir para Buritama, 14 quilômetros de estrada de terra. A prefeitura colocava um caminhão, os uhum. bancos, e aí ia a molecada toda na estrada de terra, chegava lá em Buritama empoeirada. Então, eu lá fiz o chamado ginásio naquela época, que era Isso. a oitava série. E em Buritama não tinha o colégio. Então, eu tive que ir o primeiro ano para Birigui, Monte Aprazível. Aí, quando foi 69, eu tinha 15 anos, meu pai mudou-se para São José do Rio Preto, porque meu irmão havia entrado na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. O meu irmão é Aguinaldo e ele foi o primeiro formando, o primeiro diplomado da Faculdade de Medicina de Rio Preto. Meus pais, Carlão, não eram letrados, eles não tinham o curso primário. Mas uma coisa que eu fui aprender ao longo da vida: o meu pai apostou no capital humano. Então, Uhum. ele investiu na formação da minha irmã Zilda, professora, do meu irmão médico, e eu, agrônomo, formado em 74, com 21 anos de idade, na Exalc. Então, Ah, foi. super A gente bacana tinha. essa história. A Minha gente mãe, tinha. minha mãe estudou até a terceira série, ela e meu pai, mas ela falava sempre assim: meus filhos têm que estudar porque até onde ela podia, que foi assim, tipo, lá em casa, até os 18 anos a gente leva. Então, até o ginásio, o colégio, a gente estudou meio que por conta deles e realmente eu acho que foi E, bem Carlão, acertada a decisão. como meu pai tinha venda, vendia fiado, pessoas Uhum, pagavam daí 1 mês, 2 meses, ele tinha que anotar tudo. Então, meu uhum, pai sempre foi organizado, mesmo ele não tendo uma formação escolar. E eu também sou organizado. No período de República, de estudante em Piracicaba, eu era o caixa da uhum. República. Chegamos a morar em 11 pessoas, eu que cuidava da contabilidade, da divisão, de pagar aluguel, de pagar as festas, o chopp também, o churrasco, porque estudante é uma vida super importante e Uhum. foi uma fase grandiosa na minha vida, porque com 17 anos de idade eu fui morar fora da casa dos meus pais e depois que eu fui para Piracicaba estudar na Exalc, eu nunca mais morei na casa dos meus pais, mas nunca deixei de passar o Natal com os meus pais. Então, as Pois, raízes são muito profundas, Carlão. pois é, eu fico com esse sentimento de, imagine, você foi, eu diria que você foi um privilegiado, né? Porque seu pai viveu até 91 anos, então você deve ter
convivido com seu pai aí, pelo menos uns 65 por aí, eu acho que isso deve fazer uma falta muito grande, né? É uma perda. Eu, às vezes, acordo de Uhum. domingo pensando assim, preciso ligar para o meu pai, porque era uma tradição, eu ligava para ele quarta, sexta, domingo, eu tinha um sítio lá perto de São José do Rio Preto, eu ia para lá, eu tinha que andar nos pastos lá, vendo o gadinho que tinha lá, então é uma perda grande. Nunca vai ser preenchida, Carlão, Ah, quando você perde os pais e a mãe. tenho certeza disso. Sua mãe também foi antes dele, como é? Minha mãe foi antes dele, eles ficaram juntos quase 70 anos, se conheceram. Minha mãe foi em 2015, Uhum. ela tinha 88 anos, e meu pai foi com praticamente 91 anos, uma vida muito digna, e eu aprendi a cidadania na minha família. Maravilha. Ivan, acho que a gente fechou esse ciclo aí da família, que é uma coisa que eu adoro falar aqui, é uma coisa que me emociona profundamente, inclusive, é uma coisa. é, eu, eu, eu faço umas palestras, sempre fazia umas palestras, e o último slide das minhas palestras era sempre assim, minha mãe, meu pai, e eu sempre dizia no final das minhas palestras que todo mundo deveria ser muito grato aos pais e que eu era e sempre fui muito grato a eles e que eu ouvia dizer que as pessoas que não tinham mais tinham um buraco dentro delas, né? E eu falava isso muito tempo porque eu tinha pai e mãe, mas infelizmente há uns 4 anos atrás a minha mãe se foi, meu pai continua aqui, mas assim realmente. Hoje eu sinto esse buraco, realmente é um buraco difícil. Eu acho que ele nunca vai ser completamente fechado. Mas, enfim, o importante é que a gente tem bons ensinamentos, boas lembranças. Eu acho que esse é o mais importante, né, Ivan? Perfeito, Carlão. Eles estão É aqui isso. porque eles nos moldaram, estão no nosso pensamento, e estão no pensamento do meu filho, da minha neta, da minha filha. Então, essa dimensão humana é algo que valoriza a nossa vida, Carlão. Mas vamos em frente, né, meu amigo? Vamos em frente. Você foi lá na Exalc, em 1971, você fez matrícula na Exalc, né? Eu, em 1972, eu entrei na escola mista do bairro dos Mirandos, estudava naquela carteirinha de primeira a quarta série com um coleguinha do lado na carteira, e você já estava lá na Exalc, olha só que beleza. Mas você foi um privilegiado, hein? Você teve o privilégio de ter o Paulinelli como paraninfo da sua turma. Me conta desse período aí, como é que foi isso? A vida é uma coisa impressionante, né? Então, o Paulinelli, em março de 74, ele foi chamado para ser ministro da Agricultura, ficou 5 anos no ministério, e ele foi o paraninfo da minha turma em dezembro de 74. Então, claro que é uma emoção muito grande. Eu mal sabia, né, que essa longa estrada da vida fosse me levar a ter uma proximidade tão grande com o Paulinelli, que está com 84 anos hoje, com uma disposição, uma energia. Eu defino o Paulinelli como o visionário da Revolução Agrícola Tropical Sustentável, porque foi ele. O Paulinelli, Carlão, só pensa na ciência. Ele fala ciência, ele pode não ter nenhum artigo publicado em revista científica, mas a vida inteira foi defender a ciência, e lá na Exalc eu pude conviver aí com grandes professores, grandes amizades, e aí me formei na Exalc, logo em seguida fui para o Rio de Janeiro. Então eu saí de Turiúba, Rio Preto, Piracicaba e fui para o Rio de Janeiro trabalhar na Fundação Getúlio Vargas, no Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Eu, um agrônomo recém-formado, fui para lá, primeiro com curso de produção de cana-de-açúcar, açúcar e álcool, depois no Grupo de Informação Agrícola, que criou a revista Agroanálise.
Em 1977, o Paulo Rabelo de Castro, que era o coordenador do Grupo de Informação Agrícola, PhD, em Chicago, nos conhecemos em 77. O Paulo, estamos aqui no canal do Boi, toda a sua plateia, o Paulo Rabelo foi a pessoa que escreveu o primeiro estudo do ciclo da pecuária em 1977. E aí, Carlão, em 2017, eu publiquei esse livro aqui, Economia da Pecuária de Corte. Excelente. 40 anos do ciclo da pecuária, e quem fez o prefácio foi o Paulo Rabelo de Castro, que era o presidente do BNDES lá em 2017. Então, a vida é isso aí, Carlão. Através desse livro, eu voltei nas minhas raízes da pecuária. E sabe o que eu acho mais interessante da vida, né? A gente fala, eu costumo dizer assim, viu? Eu sou um privilegiado, me considero um privilegiado, e o maior privilégio que eu tenho, eu costumo falar o seguinte: se eu pudesse ter feito uma reunião com Deus lá atrás e ele me apresentasse a lista das pessoas, ele falou assim: ó, faz um pedido, lista as pessoas que você quer encontrar ao longo da sua vida e me dá aqui que eu vou providenciar. Eu jamais teria coragem de pedir tanto para ele. Então, acho que assim, eu fui um privilegiado nisso. E eu tenho a impressão nítida de que esse privilégio Deus te deu também, né, Ivan? Muito, muito, muito. Eu tive grandes mestres, o Paulo Rabelo de Castro, que é meu amigo até hoje, né? Nós somos sócios, inclusive, na consultoria, e através do Paulo eu vim para São Paulo em 1981 para trabalhar na Sociedade Rural Brasileira. Aí eu conheci o Renato Ticular Filho, Flávio Teles de Menezes, já desde Ney Bittencourt de Araújo. Eu conheci lá também por conta da FGV, o Ney, eu ia fazer entrevista com ele sobre milho, a Agroceres era a maior empresa de milho, e depois de 2 anos e meio na Sociedade Rural Brasileira, eu fui para a Agroceres para ser assessor do Ney Bittencourt, que era o presidente. Fiquei lá 12 anos, 6 anos na assessoria do Ney e 6 anos como diretor comercial, e aí rodei esse Brasil todo vendendo semente de milho, de sorgo, de braquiária e assim por diante. E a Agroceres foi uma escola para mim, Carlão, porque lá em 1990, portanto fez 30 anos, nós escrevemos lá na Agroceres esse livro, Complexo Agroindustrial, o Agribusiness Brasileiro, que é o primeiro livro que trouxe o conceito de Harvard. Então, o conceito da Universidade de Harvard entrou no Brasil não pela universidade, entrou por uma empresa, pelo Ney Bittencourt, o Luiz Antônio Pinaza, o Zé Luiz Tejon, o Corolano Xavier, que fizemos esse livro, e aí veio todo o conceito de agribusiness, hoje agronegócio. O Ney Bittencourt foi o primeiro presidente da BAG, então, através desse período aí de Agroceres, foi uma vida muito rica. E agora, nesse próximo inverno paulistano, vai fazer 40 anos que eu moro em São Paulo, Carlão. Que delícia, hein? Eu morei 30 anos, mas tinha um projeto de sair de São Paulo quando eu fizesse 50 e acabei saindo com 48. Então, a gente faz... eu estou fora de São Paulo desde 2013. É inacreditável como o tempo passa rápido, viu, Ivan? Não, é impressionante, Carlão. Olha, São Paulo, aliás, falando em São Paulo, nós vamos fechar essa prosa aqui, falando um pouquinho de São Paulo, que você tanto ama e que eu também amo e que muita gente no Brasil ama, muita gente deve a vida que tem para São Paulo, né? Então, acho que a gente volta daqui a pouquinho no final para a gente falar sobre essa história de São Paulo. Mas eu queria que você continuasse aí, porque está legal essa sua... Falar da sua trajetória é meio que falar um pouquinho da evolução que o agronegócio, a pecuária teve aí nos últimos 30 anos e continua tendo, né? Porque acho que a gente pode dividir o agronegócio, se a gente dividisse o agronegócio em 2 partes, né? Agricultura e pecuária, a gente vê que a agricultura tomou um salto gigantesco
E a pecuária também está agora acordando para isso e vai, com certeza, já andou muito, mas vai andar muito mais ainda daqui para frente, né, Ivan? Carlão, então essa revolução agrícola tropical, né, que fez o Brasil um grande exportador de soja, de milho, quem diria de milho, de Pois é, ué. suínos, de aves. Então, o Brasil tem a felicidade de ter uma matriz produtiva. O que a gente produz é reflexo da demanda mundial. As cadeias produtivas que mais crescem no mundo são os complexos de soja, milho e de proteínas. E nós somos esse retrato. Uhum. Então, Carlão, nós fizemos a revolução agrícola tropical no Brasil a partir do visionário do Paulinelli, do setor privado. Eu trabalhei 12 anos na AgroSéries e vi todo o desenvolvimento da genética no país. O Ney Bittencourt foi um dos grandes defensores da chamada Lei de Proteção de Cultivares, que promoveu todo esse grande melhoria na genética de soja, né, que hoje é um show de bola. Então, essa tecnologia se casou com políticas agrícolas importantes feitas no Brasil e com políticas macroeconômicas importantes. Uhum. Em 1999, e esse é um divisor de águas, aí o pessoal do campo precisa ter isso bem claro na cabeça. Em 1999, o Banco Central mudou o regime cambial, que era um Uhum. regime de câmbio fixo, e Uhum. passou para o câmbio flutuante com metas de inflação. E aí Uhum. houve uma desvalorização do real. Você se lembra lá no plano real, o dólar estava R$ 1. Em 99 foi para 2, subiu, né? Então o Brasil Eu me ganhou. lembro por uma tragédia pessoal desse assunto, viu? Eu fiquei 60 dias de férias gastando em dólar no cartão de crédito. E quando eu voltei, eu fui pagar em real, a coisa foi bem diferente. Carlão, muitas empresas do agronegócio quebraram. Grandes empresas do setor de fertilizantes, por exemplo, das Uhum. mais antigas, teve um problema sério, mas isso aí foi um divisor de águas e deu uma competitividade para a economia brasileira muito importante. E o Plano Real? Então, tecnologia tropical, Plano Real estabilizando a economia e câmbio favorecendo as nossas exportações. Aí, doutor, não tem para ninguém. Quem imaginaria que o Brasil, que era importador de carne bovina, né, Uhum. passar a ser o maior exportador de carne bovina do mundo e tendo a China como nosso maior cliente? Então, eu acompanhei aí, Carlão, como você disse, toda essa história, né? A moçada que nasceu aí nos anos 90 não conhece inflação, Pois não é. sabem o que é vender semente, máquina, equipamento com inflação de 10, 20, 50, 2.000% ao ano. Então, tem aí um calo da história que nos ajuda a valorizar o momento presente. E aí, Carlão, em outubro de 2019, esse teu amigo aqui escreveu este livro, Política Agrícola no Brasil, o agronegócio na perspectiva global. É um livro de 360 páginas, Uhum. é o primeiro e praticamente o único livro completo que retrata a evolução da política agrícola no Brasil. Hoje nós temos uma agricultura super saudável, com políticas. Você pega o Japão, os agricultores são praticamente funcionários públicos, metade da renda deles vem do governo. No Uhum. Brasil, só 2%. E hoje o Brasil tem o maior saldo da balança comercial agrícola do mundo. Então, Carlão, a minha devoção, a minha dedicação para a agricultura nesses últimos 5 anos foi para produzir esses materiais, essa bibliografia para estudantes, para a moçada e para pagar o investimento que o Brasil fez na minha formação, Carlão.
Maravilha, mas você também já contribuiu muito, né? A gente falar de pagar, você também já teve lá no governo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua, porque você teve na Bolsa, depois teve no governo. Me fala só para a gente fechar aqui, e eu quero lembrar você que a nossa história de quase meia hora, a gente está indo para o finalzinho. Então, você seja breve agora para falar porque você ainda não falou nem do Roberto Rodrigues, você não falou ainda nessa entrevista. Pois é, então vamos lá para a fase, vamos dizer assim, em 2002, o Roberto Rodrigues era presidente da BAG e Uhum, discutimos a ideia de fazer o primeiro Congresso Brasileiro de Agribusiness. E o uhum, Roberto chamou o Paulo Rabelo de Castro e eu para coordenarmos e fazer todo o dossiê. Foram 3 documentos do Congresso, fizemos um planejamento estratégico do agronegócio. Isso foi em junho de 2002. No fim do ano, em outubro, o Lula ganhou a eleição e convidou o Roberto para ser ministro. uhum. O Roberto me chamou em Brasília, lá na OCB, falou assim: Ivan, o presidente me convidou para ser ministro, você tem que vir para cá para ser o secretário de Política Agrícola e vamos implantar o plano que fizemos. E aí eu fui para Brasília, Carlão. Passei 3 anos e meio lá em Brasília, cheguei a fazer 145 voos por ano, que a minha Uhum, casa era Brasília, era São Paulo, né? Então eu uhum. ia para Brasília e foi uma experiência muito rica. Lá nós criamos os títulos do agronegócio que eu bolei. Tudo isso já estava aí no mercado, mas eu tive essa ideia caminhando pelo Parque Ibirapuera, que é uma maneira de eu relaxar. A vida inteira gostei de fazer isso, caminhar. E fomos para Brasília e implantamos o Instituto do Agronegócio, que tem LCA, CRA, tem mais de 200 bi na praça, tem 320 bi do crédito rural normal. Então, criamos essa indústria do Instituto do Agronegócio, implantamos o seguro rural e foi uma experiência muito rica. E quando o Roberto pegou o boné dele para sair do governo, 10 dias depois eu vim embora. Aí fui para a Bolsa, ser diretor de commodities da Bolsa e trabalhar todo o desenvolvimento do mercado futuro. Esse contrato futuro de milho que tem aí, que é bastante negociado, foi lá do meu período como diretor da Bolsa. Então, É Carlão, aí já da época do Edemir ainda? o Edemir era o diretor-geral da Bolsa, ele que me convidou para ir para a Bolsa. O Edemir é de Talhados, Uhum. cidadezinha ali, um distrito de São José do Rio Preto. É um gênio brilhante. E aí nos conhecemos aí nesse período antes de eu ir para o governo, e o Edemir é um grande amigo, me levou lá para a Bolsa e foi uma admiração muito grande que eu tenho pelo Edemir e todos os amigos aí da Bolsa, que é uma das maiores bolsas do mundo. Você já deu uma pista do tanto que você gosta de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente fechar o assunto. E você também já deu uma pista aí que você falou que tem uma neta, mas eu queria que você falasse. Você tem 2 filhos, me fala um pouquinho disso. E emenda falando de música, né? Que parece que música é um negócio que você adora, né? Carlão, eu tenho 2 filhos, um de 37, uma filha, o Daniel, a Mariana, de 33, e a Mariana tem uma filha, a Luna, de 13 anos, que está virando mocinha. Então, é gostoso também ser filho, mas ser avô novo, viu, Carlão? Então, Uhum. isso não tem preço. E estou aqui há 40 anos na cidade de São Paulo. São Paulo não tem as minhas raízes, mas tem a minha alma. Uhum. Então, você chega aqui na cidade, você vai criando referências, raízes, imigrantes, japoneses, italianos, pessoas de tudo quanto é jeito, e aí você vai descobrindo no tempo que você acaba criando uma grande afeição por São Paulo. Essa cidade sem fim é tão inteira para mim. É o princípio e o fim, a melhor parte de mim. Essa é uma música recente que eu fiz há uns 6 meses, de homenagem a São Paulo, citando a Dona Irã Barbosa, Paulo Vanzolini, a Rádio Jovem Pan, tudo isso que homenageia essa grande população que faz de São Paulo
também fazer parte das fundações do meu coração, Carlão. Show de bola, gente. Isso foi um Domingão do Carlão completamente inusitado, um Domingão do Carlão show de bola. A gente falou de tudo aqui, eu acho, no agronegócio. A gente não esqueceu de nada. A gente até falou do Paulinelli, que fez aí, está concorrendo efetivamente agora ao Nobel, não é isso, Ivan? Exatamente. Já escrevemos o Paulinelli um apoio de 119 cartas de apoio de 24 países e tem mais cartas chegando. Carlão, vamos arrumar o passaporte para fazermos um Domingão do Carlão lá em Oslo, na Noruega, junto com o Paulinelli e homenageando, na verdade, não apenas o Paulinelli, mas todos os agricultores e pecuaristas do Brasil que fizeram, como eu disse no começo, plantaram as raízes do Brasil e vamos amá-la e regá-la com todo carinho. Um grande abraço a todos, Carlão. É isso aí, querido. Já que você falou aí das 119 cartas, eu quero mandar um forte abraço aqui para os nossos amigos lá da Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos, Cenepol. Mandar um abraço para a minha querida Elizabeth Chagas Asbran, que eu tenho certeza que são duas entidades que estão junto aí com o Paulinelli. Eu quero mandar um forte abraço, então, para todos vocês que ficaram até agora aqui nesta companhia maravilhosa do Ivan Wedekind. Muitíssimo obrigado. Eu vejo todos vocês no próximo domingo. E se vocês estiverem nos assistindo no nosso canal no YouTube, por favor, se inscreve no canal, aperta o sininho aí para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Um forte abraço. Eu vejo todo mundo domingo que vem. Valeu. Obrigado, Ivan.